Eu quero ler essa palavra aqui, registrada em Mateus capítulo 5, verso 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa é a primeira parte. Então, nós estamos falando do sal, o valor do sal. Entendendo que o sal pode se tornar insípido, pode perder o sabor, pode perder o teor, pode enfraquecer, pode se tornar inútil ao ponto de ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, sem nenhuma validade, sem nenhuma serventia. Vamos ao texto seguinte. O verso 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada num monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Daí o verso 16, que eu acho de suma importância, não menos valor, mas de importância sublime. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus falou muito comigo com relação a esse texto, porque Jesus está mostrando quem nós somos nele, quem verdadeiramente nós somos. Lógico que ele estava dando uma lição aos fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles que gostariam de se tornar perfeitos, que queriam ser o exemplo acima de todas as pessoas. Mas ele estava falando de algo que vai além de obras exteriores, vai além de uma performance física. Ele estava falando de algo que nasce no seu interior, nasce dentro de você. Algo que realmente tem valor dentro de nós. Existe algo em nós que tem mais valor do que qualquer coisa que a gente venha fazer. De qualquer cuidado que a gente tenha com coisas, com pessoas. O valor está dentro de nós. Há um valor, há um sal, há uma luz muito valiosa, que muitas vezes nós não se damos conta que ela existe em nós e que deve ser preservada, assim como o sal, que não deve se tornar insípido, nem a luz deve ser escondida debaixo de qualquer coisa, porque está falando aqui: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. O que ele está dizendo? Que a luz que está em nós, o sal que nós somos, ele transforma aquilo que nós somos internamente em atitudes, em ações concretas. Então ele diz: assim brilha a vossa luz. A luz que brilha em mim, o sal que brilha em mim, o fogo que arde no meu coração, ele se transforma em atitudes práticas. Os homens veem quem eu sou pelo meu testemunho, pela vida que eu carrego, que eu trago, que eu professo. A minha identidade não é mudada, não é ofuscada, não é diminuída, não é insípida, ela é evidenciada pelas pessoas à minha volta. Eu sou o que sou, e o que eu sou transparece através do brilho, através das minhas atitudes, as minhas obras. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, quando era abordado com relação a quem eram os seus discípulos. Então Deus deixa bem claro o que ocorre depois que nós somos aquilo que somos. Então esse texto nos mostra que somos o sal e a luz. Mostra também a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo, se os valores de Cristo estão mais ou menos diminuídos dentro de nós, e mediante esta percepção a gente possa fazer algo a respeito, tomar atitudes de mudança, edificar-se em fé, para quê? Para que o sal não se torne insípido e nem a sua luz se torne em trevas. Por isso que ele disse: assim brilhe a vossa luz. Foi Jesus quem disse: brilhe a vossa luz. Então esse texto é muito claro. Ele é a tomografia do Espírito Santo sobre a nossa vida, para nos identificar, para trazer uma identidade nova em Cristo. Mostra também quais ambientes podemos estar. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Muitas pessoas preservam-se de sua reputação, de não estar no meio de pessoas, porque não são suficientemente capazes de fazer com que a sua luz brilhe naquele lugar. Mas, ao contrário, elas fazem o quê? Elas se deixam dominar por aquele ambiente, e a luz que nelas está vai para baixo do alqueire, são ofuscadas. Elas não têm a propriedade de ser luz, nem a propriedade de ser sal. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele está dizendo: você não está num casulo, você não está num quadrado,
Você precisa manifestar a luz de Deus nos lugares específicos, nos ambientes improváveis. Muitas vezes pensamos que eu vou fazer brilhar minha luz na igreja. Não, não é lá que vai brilhar a sua luz. Lá você vai adorar ao Senhor. Lá você vai ter comunhão com o Espírito Santo, como você tem na sua casa. Você vai continuar na igreja a obra do Espírito Santo. Você vai continuar, se você vai no monte, se você vai em algum lugar, você vai continuar a obra que já está dentro de você. Eu vou me fortalecer, eu vou jejuar porque eu vou me fortalecer no Espírito Santo. Mostra a forma de como podemos nos manifestar. Ele mostra que nós somos sal e luz, mostra a nossa identidade em Cristo, quem somos ou quem nos tornamos, mostra em quais ambientes podemos estar, mostra a forma de como nós podemos nos manifestar. Um outro texto para reforçar aquilo que estamos dizendo sobre quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. Esse incrível exemplo que Deus nos mostra, que Jesus nos mostra em Marcos, no capítulo 2, versos 16 e 17. Os escribas e fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Onde que Jesus estava? Num ambiente impróprio. Ele estava lá, mas ele estava brilhando, ele estava mostrando a luz, ele estava resgatando vidas naquele momento. Ainda que aos olhos humanos você acha que a tua reputação está sendo danificada, não. Você está levando o amor de Jesus àqueles improváveis, àqueles que carecem da glória de Deus. Então, tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes: não são aqueles que estão são, que precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Outro exemplo fantástico, incrível da Bíblia Sagrada está registrado em Mateus capítulo 9, versículos 10 e 11. Olha o que o texto diz. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O nosso lugar, onde nós estamos, a nossa luz não está brilhando por quê? Excesso de zelo, de reputação? Por que não estamos manifestando? Vamos continuar. Versículo 12 agora, do capítulo que nós estávamos lendo. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então ele está dizendo aqui, o nosso lugar, o lugar de manifestarmos, é onde está o problema, onde está a doença, onde está a dificuldade. Os nossos olhos precisam ser abertos para enxergarmos aonde Jesus quer que estejamos, quer que manifestemos o poder dele que está em nós, a glória, a unção, o sal, a luz que nós temos. Não esconda a sua luz debaixo do alqueire, debaixo da cama. Ele está dizendo: põe no velador, onde todos possam ver a sua luz e as suas obras se manifestem. Por quê? Porque ele quer trazer vidas ao arrependimento. Agora, se eu optei, muitas pessoas têm escolhido igrejas grandes e ficam eternamente naquela igreja, escondidos dentro daquela igreja. Mas não foi lá. Ele disse que eu não vim chamar os justos para o arrependimento, e sim os pecadores. Eu não vim para os que estão são, mas para os que estão doentes. Então essa ideia de refinamento espiritual cai por terra, em contraste à necessidade do corpo de Cristo, à necessidade de salvação de vidas. Entendeu como é que é? Essa é a diferença. Deus está nos chamando, nos tirando para fora, para que o mundo veja a nossa luz. Agora, como ele vai poder ver a luz? Se eu estou escondido nas quatro paredes da minha igreja, do ministério da igreja, ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores. Ainda que a gente precise evangelizar crentes que não estão andando no caminho, ou que aderiram a certas práticas que são reprováveis, ou pelo menos são dispensáveis no campo da fé, do crescimento e edificação espiritual, ainda que tenha tantas pessoas ainda no erro, mas há aqueles que também podem. Eu sempre digo que nós temos uma função
vai além de ganhar almas, que também é tirar a pessoa do misticismo, da religiosidade. Isso temos, e muitos têm o chamado específico para alertar essas pessoas depois que aprendem como fazê-lo. Mas Jesus está aqui colocando na parede os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque eles estavam julgando Jesus. Não se diz o Filho de Deus, e agora está aí, come e bebe com os pecadores, com os publicanos. Quem é esse? Às vezes nós temos medo por causa da nossa fragilidade, a fragilidade da nossa fé. Nós não nos garantimos como crentes. Por quê? Porque falta a oração, falta a palavra de Deus, falta o embasamento na palavra. Então, nós nos garantimos se estamos firmes na oração. É porque Ele quem garante em nós a nossa firmeza e convicção. Esta convicção que vai gerar os frutos, que vai me impulsionar a sair para fora. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores para o arrependimento. O texto-chave que eu iniciei, de Mateus 5, é o 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso, que aquelas pequenas coisas que você faz para Deus, para o reino de Deus, têm um significado extraordinário. Aquelas pequenas coisas como ofertar, como dizimar, como visitar alguém, como deixar uma palavra de ânimo, de conforto para alguém, tem um significado extraordinário, porque isso representa Jesus na terra. Nós representamos Jesus na terra. Nós manifestamos a glória de Deus. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa esperança é transferida através da minha vida de uma palavra. Então, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Um outro texto super importante está em João capítulo 8, versículos 12. De novo lhes falava Jesus. Está vendo? De novo, novamente, repetitivo. Jesus é repetitivo. Então, assim, nós também podemos ser repetitivos para que a palavra se impregne em nós, né? Se impregne no nosso coração, na nossa mente. Eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo: quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá dentro de si a luz da vida. Lembra? Não deixe a sua luz se tornar trevas, porque quão grande será as tuas trevas. Então ele está dizendo que eu sou a luz do mundo. Jesus era a luz do mundo e ainda é. Então quem me segue não andará em trevas. Ou seja, nós teremos um entendimento para viver o melhor de Deus. Nós não nos enclausuraremos, nós não recuaremos, não vamos regredir, não vamos enfraquecer a nossa fé, não vamos diminuir a intensidade do aspecto da luz que brilha em nós, que se transforma em obras, em atitudes. Não vamos diminuir. Por quê? Porque se eu ando na luz de Cristo, eu sou a luz. Quem me segue, quem anda comigo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele está dizendo. Então, no capítulo aqui de João, capítulo 8, versículo 14, Jesus respondeu e disse-lhe: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Esse versículo está dizendo assim, ó: vocês não têm identidade alguma. Jesus estava dizendo: vocês não têm identidade alguma. Vocês não se relacionam com nada. Vocês não sabem nem de onde vieram, nem para onde vão. Agora, eu sei. Eu tenho identidade. Eu tenho um projeto. Eu tenho uma proposta. Eu tenho um propósito. E para isso que eu vim. Ele está dizendo aqui: posto que lhe testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que nós precisamos saber que nós viemos da onde? Viemos de sermos pecador, de estarmos debaixo de maldição, de estarmos debaixo de condenação. Depois que conhecemos Jesus, nós nascemos de novo. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês precisam nascer de novo, saber que vocês são pecadores que necessitam de arrependimento. Então eu estou dizendo: eu sei de onde eu vim do meu Pai. E sei para onde eu vou voltar. Então essa consciência que nós temos que ter: éramos do mundo, viemos para Jesus, estamos trabalhando, vivendo para Ele e vamos voltar para Deus. Assim como Jesus estava dizendo. O que precisamos saber? Qual é o nosso papel aqui na terra? Primeiro, qual é o seu papel aqui na terra? Como crente, como mulher de Deus, como homem de Deus. Outra,
qual ou quais ordenanças estamos incumbidos de realizar, quais projetos, quais planos Deus tem, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu preciso saber disso. Primeiro, qual é o meu papel aqui na terra, quais ordenanças preciso obedecer, então eu preciso obedecer. Terceiro, ver se estamos iluminando apenas nós mesmos ou aquilo que nos é conveniente. Nós temos que ver, será que estamos fazendo só luz para nós mesmos? E a nosso derredor há uma sombra que nem mato nasce, como um espinheiro que cresce, e tudo aquilo que nasce debaixo de um espinheiro morre, é terra morta. Nós precisamos saber se nós estamos iluminando alguém ou só iluminando a nós mesmos e fazendo uma sombra que mata tudo que está à nossa volta. É forte, né? É forte. Por isso que Jesus cuide que a vossa luz não sejam trevas, porque quão grandes serão as vossas trevas. Então, nós estamos iluminando o quê? Quem? Onde? Nós mesmos. Vivemos por conveniência? Nos auto-nutrimos com tudo aquilo que agregamos de valor aqui nessa terra, e a nossa sombra mata aqueles que estão ao nosso derredor? Se elas não morrem por asfixia ou por falta de iluminação, então temos que cuidar sobre isso. Jesus, em São João, no capítulo 17 e versículo 23, eu neles e tu em mim. Jesus falando com Deus, Pai, eu neles. Quanto mais de Jesus, mais eu tenho de Deus, e mais eu manifesto ao mundo. Ele está dizendo, a fim de que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Sabe por que não tem unidade? Por causa do partidarismo, do farisaísmo, da defesa de conceitos. É isso, conceitos terrenos, porque o ser humano é muito versátil em criar versões daquilo que é a própria verdade da palavra. O mundo já faz isso, invertendo os valores através do globalismo, através do progressismo, através das agendas 2030 e outras agendas que vêm pelo mundo todo. Ele já por si só já inverte os valores. Agora o crente também tem essa proeza, essa capacidade infinita. Então ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também os amastes. Então Cristo em nós vai fazer toda a mudança, toda a diferença. Cristo em nós vai trazer vida dentro de nós, vai trazer luz, vai nos salgar, ou seja, vai nos deixar cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, cheio de amor. Muitas pessoas têm trocado os valores, têm sacrificado primeiro os valores de Deus para compensar as perdas e faltas que o mundo traz. Às vezes a primeira coisa que é sacrificada na igreja são os valores, são aquilo que você pode fazer, seja a tua atitude de se doar a Deus, seja as tuas ofertas, seja os teus dízimos. A primeira coisa que o crente que não está estável diante de Deus é sacrificar aquilo que faz para Deus. Ou seja, ele deixa de fazer, ele desiste das práticas espirituais para sua própria conformidade, para o seu próprio conforto. Então muitos vivem com base em teorias plausíveis, mas não em Cristo. Essa é a primeira frase, a outra frase que Deus me deu. Muitos vivem com base em teorias plausíveis, mas não em Cristo. Em segundo lugar, muitas das soluções não serão vistas aos olhos nus, mas com um olhar introspectivo do Espírito. Às vezes não achamos solução, mas é dentro de nós. Nós podemos ver, através do Espírito Santo, o que precisa ser modificado, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser transformado. A cegueira espiritual, ou mesmo o farisaísmo, é um reflexo claro da falta de identidade em Cristo. Ou seja, pessoas vivem naquela escalada arrogante em defesa das suas conveniências por causa que lhes falta uma verdadeira experiência com o Espírito Santo. É preciso ter uma experiência com o Espírito Santo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Longe de nós, irmãos, longe de nós perder essa identidade, essa luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas um velador, e ilumina
todos os que se encontram na casa. Né? Que a tendência é colocar uma vela em cima da mesa, né? Era para levantar a candeia bem em cima. Quanto mais alta a luz, mais irradia para todos os cômodos da casa. Esse era o princípio. Se você levanta essa luz num lugar mais alto, você vai iluminar um raio muito maior, um ambiente muito maior será iluminado quando você levanta. É isso que Deus está falando hoje. Se levante na fé em Cristo Jesus. Se desperte em Cristo Jesus. E essa luz que há em ti vai iluminar, vai chegar em muitos outros lugares. Nós não sabemos o nosso potencial, mas quando nós nos levantamos na fé, nós iluminamos. Não importa as circunstâncias, aquilo que venha tentar te diminuir, te combater, fazer com que você cesse, que você pare. Às vezes coisas tão rudimentares, tão corriqueiras do nosso dia a dia, têm nos tirado do foco. Tem tirado você de andar com Cristo. Você tem diminuído, desacelerado, parado. Por quê? Por causa dessas coisas que acontecem na sua casa. Por causa de momentos, ao invés de se levantar e dizer: Deus, esse diabo não vai me vencer. Esse diabo está derrotado no poder do nome de Jesus. A gente se entrega, às vezes, pela nossa omissão e até por aquilo que fazemos de forma errada. Nós estamos dando chance para o diabo. Nós vamos orar agora, no nome de Jesus, para cessar isso tudo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar abençoando cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai, trouxe essa palavra que veio do Espírito, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos possam ver a sua luz e se manifestem as suas obras. Assim eu oro e ordeno a tua bênção sobre cada uma das tuas filhas e filhos nesta manhã, Senhor. Que eles possam experimentar do teu melhor, Pai, e acender essa luz, Pai, e não deixá-la diminuir, não enfraquecer as suas práticas espirituais por conta dos problemas, das circunstâncias, porque tu mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eles vão vencer. Na autoridade do teu nome, Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas no nome de Jesus. Amém.